Hora de falar sobre o Corinthians, que quitou prêmios atrasados em relação a seus atletas. O título do Campeonato Paulista e a classificação para as competições internacionais via brasileiro do ano passado seguiam pendentes e foram quitadas na última semana. No início do ano, com muitas dificuldades financeiras, o então presidente do Corinthians, o Augusto Melo, se juntou aos atletas e pediu uma paciência e uma atenção para que essa dívida fosse parcelada em 3 vezes. A última dessas 3 parcelas venceu na semana passada e foi quitada. Dá para dizer que, com exceção a Memphis Depay, todos os atletas já tiveram um prêmio do Campeonato Paulista zerado. O Memphis necessitou de uma condição especial, até porque o contrato dele previa o pagamento de 4 milhões e 700 mil, uma baita grana, muito acima de todo o restante do elenco. Importante contar também que o Corinthians ainda deve por Memphis bônus por gols e assistências no seu primeiro ano de contrato e de luvas, referente a também o início do segundo ano de contrato. Uma dívida que chega mais ou menos na casa dos 20 milhões de reais. Essa grana está sendo parcelada e será paga ao longo dos próximos meses. A má notícia para o corintiano, não tem um dia sem más notícias do Corinthians, né? Diz respeito a mais uma condenação agora na FIFA. A principal entidade de futebol reconheceu uma dívida que o Corinthians tem com um time chamado Philadelphia Union. Essa equipe dos Estados Unidos cobrava o não pagamento pela venda de José Martínez. O Corinthians comprou o venezuelano por 1 milhão e 700 mil dólares. Pagou 200 mil dólares à vista e os outros 1 milhão e meio seriam quitados em 3 vezes. Adivinha quantas dessas parcelas o Corinthians quitou? Nenhuma. E aí o Philadelphia Union foi cobrar isso na FIFA, que reconheceu a dívida. Hoje o Corinthians deveria quitar algo na casa dos 8 milhões de reais, mas vai preferir recorrer à Corte Arbitral do Esporte. A tendência é que a Corte Arbitral efetue mais uma punição ao Corinthians, só que o Timão ganha tempo para fazer esse pagamento, embora esses 8 milhões de reais certamente vão ultrapassar 10 milhões até que o julgamento seja concluído. Corinthians que já deve hoje 82 milhões de reais em processos na Corte Arbitral do Esporte, 41 milhões ao Santos Laguna pelo Félix Torres, mais 41 milhões de reais a Matias Rojas. Quero falar agora sobre o Corinthians. Para começar com informação internacional, Sporting e Porto, 2 dos maiores clubes portugueses, estão de olho em André Luiz, volante de só 19 anos de idade, que fez sua estreia recentemente com a camisa do Corinthians. Ele entrou no intervalo do jogo contra o Fluminense e deixou excelente impressão. Atleta formado na base, com enorme capacidade física, antes mesmo de estrear pelo profissional, ele já era monitorado por esses 2 grandes. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Diogo Silva, representante do André Luiz lá na Web Soccer. O Diogo cuida do André desde que ele tinha 15 anos de idade. E o Diogo me confirmou que, de fato, existiram sondagens, consultas, que ainda não se transformaram em proposta, até porque o Corinthians, nesse momento, parece reticente em relação a negociá-lo. André teve recentemente seu vínculo estendido pelo Corinthians, como isso garantiu um aumento salarial. Sua multa rescisória em território brasileiro é de 112 milhões de reais, a multa para clubes do exterior é de 630 milhões de reais. Só para completar o noticiário alvinegro, contar que o Corinthians discute uma parceria para a construção de um hotel para as categorias de base. Esse hotel vai ficar dentro do centro de treinamento Joaquim Grava, no espaço destinado à base. Só para quem não conhece, hoje o centro de treinamento do Corinthians abriga o time principal e o time de base. O time principal já tem um alojamento para os atletas, a base é um velho sonho que ainda não andou. O Corinthians estima ser necessário um investimento de 21 milhões de reais. E esse patrocínio, cujo nome não foi revelado, conversa com o Corinthians a entrega desse dinheiro em troca de uma série de contrapartidas. E essa história de que André Sanches está de volta à diretoria corintiana? O rumor começou quando se descobriu que o ex-presidente esteve na Caixa, reunido com Osmar Stabile e representantes do banco, para tratar sobre o financiamento do estádio. A coisa repercutiu muito mal entre torcedores comuns do Corinthians e também entre os organizados. Representantes da Gaviões estiveram no Parque São Jorge nessa quarta-feira para conversar e cobrar o Osmar Stabile, até porque uma das promessas de campanha do Stabile é de que não contaria com a ajuda de André Sanches, do Iri Monteiro Alves e companhia. O Stabile não estava no Parque São Jorge, ou seja, não se reuniu com a torcida, mas fez questão de se pronunciar para tentar colocar um ponto final nessa história. Abre aspas para o Stabile: quando cheguei para a reunião, o André já estava lá. Provavelmente alguém o chamou e não fui eu. O Andrés falou que foi lá para apresentar as pessoas. Ficou um tempo e saiu para fumar. Eu falei por 5 minutos com ele, até porque a reunião durou apenas 15 ou 20 minutos e o Andrés só esteve no início.
De qualquer maneira, dá para dizer que há muita pressão, especialmente externa, contra a presença do André Sanches, que segue super importante na vida política do Corinthians. Ele tem enorme ascensão em relação a vários dos membros do Conselho Deliberativo. Entre os sócios, dá para dizer também que Andrés tem bastante moral. Da porta para fora do Parque São Jorge, a situação é diferente. Torcida organizada e torcedores comuns entendem que o ex-presidente mais prejudicou do que beneficiou o clube. Só para completar sobre o Timão, registrar que o filho de Christian, você lembra do Christian Baroni, volante que jogou pelo Atlético Paranaense, pelo Corinthians? Pois bem, o filho dele joga no Timão. O Christian Júnior teve recentemente seu salário aumentado, para que a multa também fosse reajustada. Ele ganhava 3 mil reais por mês e passou a ganhar 10 mil mensais. Dessa maneira, a multa saltou de 6 milhões de reais para 20 milhões de reais para clubes de futebol no Brasil. Christian Júnior é atacante e um dos destaques do time sub-17. Hora de falar sobre o Corinthians, que prepara para domingo a estreia do seu novo uniforme. Uniforme número 3, bem diferente e, vou dar minha opinião, bastante bonito. Preto e laranja. Laranja, inclusive, é a cor do escudo alvinegro. Corinthians estreia esse terceiro uniforme no domingo 20h30 na Neoquímica Arena contra o Flamengo, com uma curiosidade. A estreia do uniforme número 1, todo branco, da temporada de 2025, também foi feita em um jogo contra o Flamengo, partida de ida do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Esse novo uniforme preto e laranja faz parte ou se inspira na coleção Total 90 da Nike, que fez bastante sucesso nos anos 2000. Estou mostrando as fotos para vocês que vocês possam opinar. Só para completar em relação ao Timão, o Corinthians, que é o 10º colocado no Brasileirão, 29 pontos conquistados contra o Flamengo, líder da competição, 51 pontos. Memphis Depay pode ficar de fora da partida. Existia um planejamento dentro do Corinthians para que o Memphis se recuperasse de vez de um problema, de um desconforto muscular e ficasse à disposição no domingo, mas nesse momento já há quem duvide da escalação do Memphis para que não se corra risco de nova lesão. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Jogadores do Timão na balada de novo. Craque Neto contou nessa terça-feira em seu programa que Rodrigo Garro e André Carrijo estiveram na festa de John Vlogs, que aconteceu durante o final de semana, festa recheada de mulheres. Depois descobriu-se também que Héctor Hernandes, que tem treinado à parte no Corinthians, foi outro corintiano a participar dessa festa. O que pega para o Garro e para o Carrijo é que eles se recuperam de contusão, e não ficou legal entre torcedores do Corinthians a notícia de que 2 atletas machucados que precisariam estar em repouso estavam na balada. Pois bem, não para por aí. Gaviões da Fiel tem a informação de que antes do jogo contra o Sport, derrota por 1-0 na Ilha do Retiro, jogo horroroso do Corinthians, jogadores, no plural, estiveram em uma festa. Entre esses atletas, presença de jogadores cariocas. Os nomes não foram revelados, a Gaviões tem essa informação e promete soltá-la no momento mais adequado. Não é a primeira vez que baladas surgem e causam preocupação entre torcedores alvinegros. Antes do jogo contra o São Paulo, uma partida horrorosa que o Corinthians perdeu, também surgiu notícia de que atletas foram para a noite. Até por isso, durante algumas semanas, o Corinthians retomou as concentrações para jogos em São Paulo. O Timão havia abolido essa ideia de concentração em São Paulo, os jogadores se apresentavam apenas no dia da partida, no centro de treinamento, para almoçar, descansar um pouquinho pela tarde e jogar à noite. Essas concentrações foram retomadas em alguns jogos, exatamente por conta desse episódio contra o São Paulo. Repercussão muito negativa e o torcedor bastante chateado, até porque dentro de campo o Corinthians não vem jogando bem. Para completar o noticiário, só registrar que a Corte Arbitral do Esporte, na noite dessa terça-feira, condenou o Corinthians a pagamento de 41 milhões de reais a Matias Rojas. O Corinthians tem 45 dias para fazer essa quitação, sob o risco de nova punição, que pode ser um transfer ban ou uma punição mais grave, como até a perda de pontos. O Corinthians já entrou em contato com representantes do meio atacante paraguaio para tentar uma solução. Agora já são 82 milhões de reais em pendências na FIFA, 41 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres, que não foi paga, mais 41 milhões de reais por conta dessa saída do jogador Matias Rojas. Os grandes responsáveis pelo Matias Rojas: Duílio Monteiro Alves, que o contratou e não pagou; Augusto Melo, que prometeu que bancaria e regularizaria toda a situação e um mês depois já havia atrasado o pagamento. Se você, torcedor corintiano, que pensa sobre o tema, já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.